Em um mundo que teve sua paz abalada pela aparição repentina de monstros, uma existência praticamente extinta, a aparição de algo fez a existência desses seres se tornar possível: a Torre. Neste lugar, nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na torre em busca de vingança contra todos. O nosso protagonista, chamado Ryoki, estava no 10º andar. Ele havia acabado de fazer um acordo com Godlich. Após esses eventos, Vulcan pergunta o que ele iria fazer agora. Ryoki responde que eles vão continuar escalando a torre, pois precisa de mais poder espiritual. O Vulcan pergunta o motivo disso, questionando se ele já não é o mestre dos espíritos. Ryoki diz que mesmo tendo se tornado um Master, ainda não é tão forte como era em sua vida passada, e também tem pouco poder espiritual, mesmo após chegar a esse andar. Vulcan concorda, dizendo que não havia pensado nisso. Ryoki menciona que antes de continuarem, eles precisam parar em algum lugar para descansar com o dinheiro que conseguiram. E pouco tempo depois, ele recebe um aviso dizendo que a raposa de 9 caudas estava pedindo por sua ajuda. Outro aviso informa que um filhote de raposa de 9 caudas está em perigo. E foi neste momento que Ryoki cortou a perna do figurante que estava machucando a raposa. Ryoki estava um pouco surpreso, pois nunca acreditou que encontraria um filhote de raposa de 9 caudas em um lugar como esse. Além disso, ele recebe uma missão, onde o Deus Neutro e a raposa de 9 caudas esperam que ele salve o filhote e após o resgate cure o filhote da raposa de 9 caudas. A recompensa é um presente da raposa e um bônus de aumento de intimidade com ela. A primeira recompensa será dada após o resgate e a segunda será dada assim que o filhote for curado. Ryoki acredita que a sorte está ao seu lado neste dia. O figurante percebe que o homem que o machucou era o fantasma. Ryoki pergunta se o figurante sabia quem ele era, e o figurante responde irritado que no começo ele o humilhou. Em seguida, ele ordena que seus colegas ataquem Ryoki, mas com sua velocidade, ele facilmente se esquiva dos ataques e ajuda a raposa. O figurante diz que vai cortar a perna de Ryoki da mesma forma que ele fez com ele. Ryoki pergunta à raposa de 9 caudas o que fazer com os figurantes, e ela responde que eles devem ser mortos. E devido a isso, Ryoki decide agir e diz para a raposa assumir a responsabilidade por isso depois. Ele então joga a perna cortada do figurante que explode no meio deles, os dizimando. A raposa fica bastante feliz com o ocorrido. Após esses eventos, Ryoki se pergunta o que deve fazer agora. Ele acredita que seria bom dar um nome ao filhote, pois era um pouco irritante ficar sempre dizendo filhote de raposa de 9 caudas. Inicialmente, ele pensa em chamá-lo de Tilápia. Vulcan comenta que a primeira coisa que a raposa fará ao crescer é dar um soco em Ryoki por ter escolhido esse nome. A raposa concorda totalmente com Vulcan. Ryoki pergunta se ele teria alguma ideia, e Vulcan começa a rir, dizendo que sempre foi bom em dar nomes. Ele sugere que precisa escolher um nome que se assemelhe a uma raposa forte e brilhante, assim decide chamá-la de Tigre, mas ninguém gosta desse nome também. Vulcan, irritado, diz que se não gostaram só precisam dizer, em vez de ficar olhando dessa maneira. Ryoki então sugere chamá-la de Miho, fazendo referência a uma pequena raposa de 2 caudas e sendo mais fácil de pronunciar. O Vulcan duvida que a raposinha vai ficar satisfeita com esse nome, mas a raposa fica bastante feliz com a escolha. Assim, a primeira parte da missão é concluída, onde ele resgatou o filhote da raposa de 9 caudas, Miho, e sua recompensa será enviada. E para a surpresa de Ryoki, ele ganha a máscara da raposa, onde ao usar a máscara ele pode ativar uma habilidade da raposa de 9 caudas. E quanto mais forte o usuário for, mais poderosa será a máscara. Ryoki acha que é bem parecida com a máscara de Oni, e ainda permite usar uma das habilidades da raposa de 9 caudas, que ele acredita que possivelmente é a habilidade de encantamento. Isso seria útil para derrotar um oponente sem sequer tocá-lo, o que seria muito vantajoso para ele. Em seguida, outro aviso aparece dizendo que a raposa de 9 caudas deseja que ele conclua a segunda parte da missão, que é curar o filhote Miho, onde ele precisa alimentá-lo 999 vezes com comida fresca para que ele fique bem forte. A recompensa é um bônus de aumento de intimidade com a raposa de 9 caudas. Ryoki menciona que como é comida fresca, ele terá que caçar 999 vezes. Ele pergunta se ao fazer isso ganhará algum benefício ao ter mais intimidade, onde ele espera que sim. A raposa de 9 caudas diz que não precisa perguntar pelo óbvio. E após isso, Vulcan diz que vai dar uma volta já que as coisas terminaram. Ryoki pede para ele voltar antes do nascer do sol. Ao sobrevoar a cidade, como ele esperava da torre, tudo estava bem diferente. E pouco tempo depois, ele sente uma sensação, percebendo que aquele poder era de um dragão. Ao analisar, ele tem certeza que aquele ser com chifres e essa mana assustadora é sem dúvidas um dragão. E esse ser afirma que irá matar todos os outros dragões. Vulcan fica bastante surpreso com as palavras desse ser e pensa que era como ele esperava, pois todos da raça dracônica são os completos narcisistas, assim como os 4 imperadores, onde eles são muito orgulhosos, não hesitando em matar nem seu próprio povo. Vulcan percebe rapidamente que isso significa que os dragões podem invadir em breve esse andar. Ele também escuta 2 figurantes que comentam que aquele sujeito estava novamente no mesmo lugar.
O outro diz que já fazia alguns dias, e ele não entende o motivo dele vir e ficar cochichando coisas estranhas. Com isso, Vulcan descobre que esse ser estava há alguns dias nesse andar, mas ele se questiona por que ninguém fez nada a respeito disso. Em seguida, o dragão o percebe e fala para Vulcan parar de espioná-lo, o chamando de fantasma pervertido. E devido a isso, Vulcan acaba se irritando e se aproxima dele, dizendo para esse ser reconhecer seu lugar, o chamando de dragãozinho. Esse ser misterioso fica bastante irritado por ser chamado de dragão. Um pouco mais afastado daí, Hyoki estava próximo à Torre dos Magos, onde ele comenta que mesmo tendo dito para Vulcan não se atrasar, Vulcan não veio. Ele se questiona o porquê disso, pois nem consegue contatá-lo por telepatia. Em seguida, ele entra na Torre dos Magos, onde uma pessoa dá boas-vindas a ele e diz que está encarregado da torre, se apresentando como Ken. Hyoki comenta que não há muita gente neste lugar. Quem responde que são poucas pessoas que despertam a mana no 10º andar, pois é normal não haver ninguém. Hyoki pergunta se pode usar a sala de necromancia. Ken confirma, mas primeiro ele precisa provar que já despertou sua mana, tocando e se concentrando na orbe que ele estava segurando. Quando Hyoki toca na orbe, uma forte onda de energia se espalha pela sala. Ken pensa que isso não faz sentido, onde como alguém que ainda está no 10º andar poderia ter essa quantidade de mana. Em seguida, a orbe é destruída e após isso Hyoki pergunta onde fica a sala de necromancia. Voltando para Vulcan, ele estava lutando contra o dragão. Ele pensa que as coisas ficaram ruins, pois o fato de estar longe de Hyoki limita muito sua mana. Outro figurante, ao ver o chifre da pessoa misteriosa, comenta que ele é um dragão. Irritado, o dragão manda todos se afastarem dele. Vulcan pensa que é óbvio que ele é um dragão, mas a reação dele é extremamente estranha toda vez que é chamado assim, onde ele fica extremamente furioso como se o corpo não condizisse com a alma dele. Vulcan se questiona se algo assim é possível, e é quando se lembra de Hyoki. Ele fica bastante animado e curioso para descobrir a verdade. Em seguida, Vulcan o ataca utilizando seu poder espiritual, uma magia que consome a alma como se fosse mana. Ele fala que essa habilidade nem mesmo aquele idiota sabe usar. Afinal, seu nome é Vulcan, um mestre dos espíritos, e diz que vai fazê-lo se arrepender por tentar atacá-lo. Logo depois, Vulcan inicia uma onda de ataques, mas o dragão consegue desviar de todos e contra-atacar. Essa pessoa se apresenta como Hendrik, o caçador de dragões, dizendo que esse é o nome do humano que vai levá-lo para um passeio no inferno. Vulcan pensa que caçadores de dragões são aqueles que matam dragões, e acredita que é por isso que esse cara é tão forte. Porém, ele está em um corpo de um dragão agora. Vulcan disse que estava sendo cuidadoso porque ele era um dragão, e se ele conseguiu subir até esse andar e é um caçador de dragões, talvez nem Hyoki consiga vencê-lo. E devido a isso, Vulcan decide usar o ataque Prisão de Almas. Vulcan diz que foi quase, mas pensa que usou toda a energia espiritual que havia pegado emprestado de Hyoki. Ele acredita que essa pessoa não poderá se mover por um tempo com essa prisão, acreditando que agora é sua chance de fugir. Mas logo em seguida, ele escuta a voz de Hendrik, dizendo que vai agir, e então sua prisão é completamente destruída. Por sorte, nesse tempo ele conseguiu fugir. Em seguida, Hendrik questiona se o nome dele é Vulcan, dizendo que ele é muito bom, e afirma que na próxima vez vai cortá-lo, levantando sua espada para cima e prometendo fazer isso. Voltando para Hyoki, ele comenta que tem muito espaço nesse lugar. Ken responde que o caminho da magia é muito vasto e por isso esse lugar é muito grande. Ken se pergunta quem seria essa pessoa, pensando que ele é apenas um desafiante do 10º andar, mas ele emana uma aura assustadora que um desafiante do andar 35 como ele não consegue suportar. Pouco tempo depois, eles chegam à sala de necromancia. Hyoki rapidamente percebe que tem várias poções, cadáveres e incontáveis livros, tornando um verdadeiro paraíso para um necromante. Em seguida, Ken diz que está indo embora agora e se Hyoki precisar de alguma coisa era só chamá-lo. E assim, Hyoki decide começar, mas logo em seguida Vulcan aparece. Hyoki pergunta por que ele está tão atrasado, e Vulcan responde que se atrasou porque estava fazendo um treinamento intenso naquela manhã. Vulcan comenta que parece que ele estava prestes a começar. Hyoki confirma e diz que usar energia espiritual como Vulcan não é tão fácil. E depois, ele invoca alguns de seus soldados para ajudá-lo com os preparativos. E assim, ele começa com seu ritual. Vulcan pega Miho e diz para deixar Hyoki sozinho. Hyoki diz que tem uma coisa que precisa que Vulcan faça, que é proteger seu corpo até ele acordar. Vulcan diz para ele tomar cuidado, afirmando que se Hyoki morrer, ele vai levar seu corpo. Após isso, Hyoki começa a liberar seu poder espiritual, deixando Miho bastante assustada. Vulcan diz para ela não se preocupar, afirmando que tudo está indo bem. Ele pensa que o poder espiritual é um recurso importante para um necromante, pois a energia espiritual pode ser usada como mana, onde a maneira mais rápida de despertar energia espiritual é se transformando em uma alma. Em outras palavras, é morrendo. Pouco tempo depois, Vulcan percebe que funcionou e Hyoki conseguiu entrar. Logo em seguida, Vulcan escuta uma voz mandando devolver seu corpo, onde algumas almas aparecem dizendo corpo fresco e começa a discutir entre si para decidir quem ficará com o corpo. E rapidamente, Vulcan invoca seus espíritos, pois ele teria que proteger seu mestre da morte. E assim, ele começa a enfrentar as outras almas que apareceram. Em seguida, Ken aparece e pergunta o que está acontecendo, e ele se depara com Vulcan lutando contra as almas, onde tudo estava em caos. Vulcan pergunta se ele é o guia e pede sua ajuda.
mas acaba se distraindo e uma das almas consegue se aproximar do corpo de Ryoki. Vulcan grita para Ryoki acordar agora, senão seu corpo seria dominado. Mas para a surpresa deles, Miho entra na frente e libera seu poder. Ken pergunta o que era aquela luz que a raposa estava liberando, e devido a essa luz, as outras almas começam a se apaixonar pela raposa. Ken também cai sob o feitiço, juntamente com as almas de Vulcan. Ele se pergunta se isso era algum tipo de encantamento que não controlava apenas o desejo, mas também capturava a alma. Ele pensa que talvez Miho seja diferente, já que ela possui o sangue de um deus. Em seguida, um enorme espírito aparece diante de Ryoki, dizendo que aquele lugar estava um caos total. Vulcan rapidamente percebe que ele era um nomeado, que seria um desafiante forte antes de morrer na torre. Vulcan sabia que seria perigoso se aquele espírito possuísse o corpo de Ryoki e sabia que precisava para isso o mais rápido possível. No entanto, ele ainda estava sob o efeito do charme de Miho e não conseguia reunir forças. Com isso, ele pede a Miho para parar aquela coisa. O espírito fala para a raposa sair do caminho, pois não estava interessado em uma bola de pelo. Em seguida, Miho avança em direção ao espírito e libera seu encantamento. O espírito fica surpreso, dizendo que aquela energia era de uma criatura mística. Entretanto, Vulcan percebe que Miho tinha usado todo o seu poder no ataque anterior. Com isso, o espírito decide então eliminar Miho, mas é nesse momento que Ryoki retorna e agradece Miho pelo que havia feito por ele. Ryoki fala que esse espírito maldito irá morrer agora, e após isso começa a absorver as almas ao redor. Ele fala que mesmo que sejam apenas fantasmas, seriam úteis como munição. Irritado, o espírito decide atacar Ryoki, mas ele, usando as almas que havia absorvido, lança vários tiros de uma vez de cima da criatura. Vulcan fica surpreso ao ver Ryoki canalizando o poder dos espíritos nas pontas dos dedos e atirando, sendo simples e poderoso. Pouco tempo depois, Puppet aparece e pergunta o que Ryoki havia feito para deixar essa torre desse jeito. Ryoki fala que era muito para explicar e pergunta o porquê ele está nesse lugar. Puppet fala que tinha algo para lhe dar, e entre os itens que ele solicitou, havia coisas que não poderiam ser guardadas no subespaço do seu casaco. E com isso, ele entrega venenos que variam de cada nível de potência, além disso, uma pedra de fogo que contém energia de fogo e uma pedra de gelo que contém energia de gelo. Vulcan diz que ele conseguiu essas coisas mais rapidamente do que ele pensava. Ryoki pergunta se ele não usaria isso nas incursões acima do andar 100. Puppet diz que ele está certo, mas esta será sua última tarefa como gerente da filial do 10º andar, onde ele planeja voltar a ser um desafiante e começar a escalar a torre novamente. Ryoki pergunta por que ele está fazendo isso, e ele responde que sentiu a necessidade de se tornar mais forte. E como comerciante, seu novo objetivo é alcançar o topo. Ele também percebeu que Ryoki será alguém que trará grandes mudanças na torre. E no meio dessas mudanças, com as habilidades do desafiante do andar 100, ele não pode afirmar ser o melhor comerciante. Ryoki diz que gostou de sua determinação e percebe que ele é parecido com Godlich naquela época. Ryoki diz que quando ele adquirir as habilidades adequadas, contará sobre os planos dele e de Godlich. Puppet diz que era isso que queria ouvir e agradece. Ryoki diz que está pronto, questionando se terá seu preenchimento agora. Vulcan pergunta se ele vai fazer isso e Ryoki confirma, questionando se há outro motivo para isso. Seu traço da gula transforma em poder as coisas que ele come. Ryoki pergunta se Vulcan não está curioso sobre os poderes que ele obterá após consumir essas pedras. Pouco tempo depois, Ken acorda e pergunta a Vulcan o que aconteceu com o desafiante e a raposa. Vulcan diz para ele não se preocupar, pois ambos estão bem. No entanto, após eles ouvirem um grande barulho, em seguida Vulcan diz que talvez não esteja tão bem. Ken pergunta o que ele quer dizer com isso. Um pouco mais ao lado deles, Ryoki estava comendo a pedra de fogo e Miho estava bastante assustada. Com seu traço da gula e muito esforço, Ryoki consegue absorver a pedra de fogo, ganhando resistência a queimaduras. Em seguida, ele diz que ainda falta resistência ao veneno. Após esses eventos, em outro lugar, Ryoki estava acumulando o corpo de monstros. Ryoki diz que sua barriga está doendo e Vulcan diz que isso é porque ele continua se torturando. Ryoki questiona o que ele quer dizer com torturar, já que ele precisava de tudo isso. Vulcan diz que ainda não acredita que ele bebeu todo aquele veneno. Ryoki explica que já disse a ele, incluindo as técnicas de combate do Nine Star, ele precisa se preparar rapidamente adquirindo resistência a várias coisas, especialmente ao veneno, pois entre os Nine Star há um especialista em venenos, onde se ele tivesse percebido os truques deles, não teria morrido de forma tão ridícula. Vulcan pergunta se todos os orcs dessa área foram derrotados. Em seguida, Ryoki diz que Miho esperou muito e agora era hora de comer. Vulcan pergunta se ele não deveria remover o fígado, e Ryoki concorda, pois Miho ainda era um bebê. No entanto, em seguida, Miho rapidamente devora todos os corpos dos orcs. Após esses eventos, Ryoki diz que se pudesse gostaria de começar uma onda, mas esta é uma cidade grande, então não seria bom chamar atenção. Em seguida, Ryoki pergunta com quem Vulcan estava lutando na noite passada. Vulcan pergunta como ele sabe disso, e Ryoki diz que sua mana está flutuando, então era claro que ele sabia.
Ryoki pergunta quem ele conheceu, se era alguém dos 4 imperadores. Vulcan revela que lutou contra um dragão muito forte. Bastante irritado, Ryoki questiona se um dos 4 imperadores está neste lugar. Vulcan pede para ele se acalmar, pois estava emitindo energia demoníaca no meio da rua. Em seguida, Ryoki começa a tossir sangue e se questiona se isso é um efeito colateral da gula. Vulcan repete que disse para ele se acalmar e acrescenta que o dragão não era comum. Ryoki pergunta o que ele quer dizer com isso. Em seguida, Vulcan conta tudo o que aconteceu. Ryoki estava um pouco curioso por ele ser um matador de dragões. Vulcan diz que foi isso que ele disse, mas Ryoki fala que isso não faz sentido. Neste momento, Ryoki percebe que para o corpo e alma agirem independentemente um do outro só poderia ser aquilo. Inicialmente, ele negaria isso, mas ele testemunhou um exemplo bem na sua frente. Além disso, se for Hedrick, o matador de dragões, até mesmo ele sabia de quem era esse nome. Onde no início de sua escalada, Hedrick começou matando os jovens dragões, e depois matou vários outros dragões que vieram. E com isso, ele obteve o título de Matador de Dragões, mas Ryoki ouviu dizer que essa pessoa morreu na beira do andar 700 ou 800, e considerando a situação, isso pode ser uma armadilha dos 4 imperadores. Assim, Ryoki diz que vai conhecer esse Hedrick. Em seguida, Ryoki começa a tossir sangue novamente, e Vulcan diz que seu traço da gula estava quebrando, pois ele consumiu todas as coisas de uma só vez. Vulcan diz que seria melhor ele tratar suas lesões internas que foram causadas. Ryoki questiona se deve a um padre ou algo assim para ser tratado, onde se ele fizer isso, seus soldados espíritos seriam purificados pelo poder divino. Vulcan questiona o que ele vai fazer então, e Ryoki fala que o melhor método seria ele mesmo obter o poder divino. Ele pensa que só de falar isso parece uma loucura para quem usa poder demoníaco. Em seguida, Miho começa a agir de forma estranha, uivando alto, e Ryoki pergunta o que estava acontecendo, onde seus ouvidos doíam devido ao barulho que ela estava fazendo, então ele percebe que havia várias pessoas ao redor. Ele tinha certeza de que algo não estava certo. Ele se pergunta o que estava acontecendo com essas pessoas e se elas não estavam reagindo aos uivos de Miho. Ele não tinha certeza qual era o motivo, mas todos estavam caminhando juntos sem reação. Em seguida, uma mulher aparece. Ela diz que é um prazer conhecê-lo, Ghostface. Ryoki rapidamente percebe que ela é um anjo. Ryoki também responde que é um prazer conhecê-la, pegando sua espada. No entanto, antes que ele possa sacar sua arma, ela se aproxima dele e diz que não era isso que ele estava pensando. Ela pede para ele não fazer coisas das quais vai se arrepender. Ryoki pensa que ela é muito rápida e também percebe que ela é bastante forte onde ele não consegue mover sua espada. Em seguida, ela o toca e diz que sua boca estava muito ferida. Além disso, seu esôfago, estômago e vários outros órgãos internos estavam gravemente feridos. Ryoki pergunta o que ela estava planejando. Após isso, ela usa um poder nele. Vulcan pergunta se ele estava bem. Ryoki descobre que seu corpo ferido foi completamente curado. Ele sabia que esse era definitivamente o poder do céu, uma força divina. Ela diz que agora acredita que ele tenha entendido que ela não queria fazer mal a ele. Ela se apresenta como Uriel, pertencente à tribo do céu da facção Mueoki. Após esses eventos, as pessoas acordam e se perguntam por que estavam parados naquele lugar. Ryoki pergunta que tipo de truques ela estava fazendo. Ela diz que perturbou um pouco as memórias deles para proteger os residentes desse lugar. Ela fala que não pode permitir que haja rumores sobre ela no 10º andar. Ryoki pergunta se ela tem o poder de modificar memórias e em seguida se ela já usou nele ou se era tarde demais. Ela fala para ele não se preocupar, pois em pessoas com consciência forte o seu encantamento não funciona. Ela fala sobre seu amigo fantasma que não para de segui-la e Vulcan pergunta se ela consegue vê-lo. Ryoki pergunta por que ela veio até esse lugar. Ela diz que o homem que usa uma máscara está planejando um golpe contra o céu, e apesar dos seus seguidores fracos, ele está destinado ao sucesso devido ao seu poder. Ela explica que a razão pela qual estava procurando por ele foi por causa de uma profecia dentro da sua facção. Ryoki pergunta se isso é uma profecia divina, e ela diz que é algo similar. Ele pensa que relacionado ao homem que usa uma máscara que deseja desafiar o céu, ele acredita que essa pessoa poderia ser ele. Ryoki pergunta o que é essa tribo Mueoki, pois é a primeira vez que ouvi esse nome. Em seguida, ela retira seu manto e mostra suas costas. Ryoki percebe que aquilo são asas, e ela diz que atualmente a comunidade da tribo do céu estava quebrada, onde eles estão cegos pela ganância e cruzaram todas as fronteiras. E aqueles que vão contra eles são acusados de pecadores e quando alguém da tribo do céu comete um pecado, é expulso e excluído do céu, cortando suas asas que são o símbolo da sua raça. E agora ela não faz mais parte da facção Mueoki. E de acordo com a previsão, Ryoki iria contra as 4 grandes raças e ela diz que os caídos vão ajudá-lo com isso. Ele pergunta que tipo de ajuda ela poderia dar, porém ela diz que não pode fazer nada. Ela explica que o poder de Mueoki é enorme e os membros da facção os observam de perto e interferem em todos os negócios deles.
e se ela resolver ajudá-lo diretamente, essa hostilidade seria transferida para ele. Ryoki pensa que se recusar a ajuda dele seria uma pena, mas se aceitasse seria muito arriscado. Então ele pergunta se ao aceitar, ela vai ajudá-lo quando ele estiver em uma situação perigosa. Ela responde que certamente fará isso. Devido a isso, Ryoki aceita a parceria e ela agradece muito por isso. Ele pergunta se ela pode escondê-lo dos olhos dos deuses e demônios. Ela diz que pode fazer isso por um curto período. Assim, ela ativa uma das suas habilidades. Ryoki percebe que essa habilidade é parecida com a de Godlish. Ele pergunta se eles não podem ser ouvidos e ela confirma. Em seguida, Ryoki dá um grito dizendo que Bao é um lixo. Como ele não responde, Ryoki acredita que está seguro. Ela pergunta para que ele precisa desse espaço e ele diz que já que estão no mesmo barco, máscaras e apelidos não precisam ser usados mais. Assim, ele revela seu nome, onde era conhecido como Estrela da Morte no Nine Star há 10 anos atrás. Ela fica surpresa quando ele fala seu nome, caindo de joelhos no chão. Em seguida, ela pede desculpas por ter sido rude. Ele pergunta se ela o conhece, e ela revela que há 10 anos atrás, durante a sua morte, ela estava lá. Por causa disso, ele fica extremamente irritado, e com isso ele fala que é melhor ela pensar bem antes de falar. Ela pergunta se ele sabe o que vai acontecer quando ele concluir todos os 999 andares dessa torre. Ele fala que ficará igual aqueles idiotas, algo entre deuses e demônios que vigiam a torre. Ela diz que os grandes seres estão cegos pela sua superioridade e não querem compartilhar esse lugar com ninguém. E todos, menos Ryoki, que são capazes de dominar a torre, eles tentam destruir. Ryoki questiona se eles estão tentando cortar pela raiz. Ela pergunta se ele não sabia disso. Ryoki fala que isso é apenas um palpite, mas agora estava completamente convencido de que o cérebro por trás de tudo isso está na sua frente agora. E assim, bastante irritado, Ryoki fala que vai mandá-la para onde suas asas estão agora. No entanto, ela diz que foi por causa disso que os traiu e se tornou uma exilada. Ryoki pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que foi exilada há 10 anos porque decidiu recusar a implementação desse plano em um dos desafiantes da torre, e o nome dele é Ryoki, a Estrela da Morte. Ela diz que foi ele mesmo. Após isso, ela desfaz sua habilidade. Em seguida, Ryoki fala que se comportou de maneira inadequada com ela e assim pede desculpas. Ela fala que não é culpa dele, pois deveria ter deixado isso claro desde o início. Ryoki fala que estava tudo bem. Ela agradece sua cooperação. Ela também fala que além dela, outras pessoas também foram exiladas de suas tribos. Ela diz que se ele quiser pode chamá-los para se juntarem ao seu grupo. Ryoki fala que em todos os lugares existem seres de caráter diferente. Ele pensa que essas pessoas que foram exiladas pelos 4 imperadores seriam muito poderosas, e se ele conseguir colocá-las sob seu comando, será uma grande força para ajudá-lo na guerra que ele travará contra os 4 imperadores. Ryoki pergunta onde fica a base do clã dela se quiser encontrá-la novamente. Ela responde que o esconderijo dela está localizado dentro da Cidade dos Sonhos no andar 190. Ele fala que está em um andar menor do que ele esperava. Ela fala que a influência dos imperadores está ficando mais forte e a partir do andar 200 não tem uma localização boa para eles. Ryoki pensa que esqueceu completamente que a influência daquele canalha começa naquele andar, o Imperador Tess, sendo a entidade que governa a torre do andar 200 ao 300, onde mesmo os 4 imperadores não ousariam estabelecer uma base nesses andares. E assim que qualquer base for estabelecida em sua propriedade, ela será completamente destruída. Após isso, ela fala que vai se vestir. Ryoki fala que está tudo bem. Enquanto observa as costas dela, ele fala que tem algo que ele quer que ela lhe dê. Ela fala que devido à tribo celestial que está sempre lhe observando, ela veio de corpo e mãos vazias e pergunta o que ele gostaria. Ryoki fala que é exatamente isso que ele quer. Ela pergunta se ele é esse tipo de pessoa. Rapidamente, Ryoki fala que não é isso, onde ele estava falando de suas asas. Ele gostaria de algumas penas. Ela fica aliviada e fala que se é isso que ele quer, está tudo bem, dizendo que elas crescerão novamente. Ela fala para mantê-las seguras e não mostrar em público, pois a tribo celestial tem uma habilidade que pode encontrar o dono da pena. Ele fala para ela não se preocupar com essas bobagens, pois ele irá comê-las de qualquer forma. Ela não entende o que ele queria dizer, chamando ele de pervertido. Ryoki rapidamente fala que não é da forma que ela estava pensando. Ela fala que vai acreditar nas suas palavras desta vez, e assim diz que verá ele novamente na Cidade dos Sonhos. Ryoki fala para ela não se preocupar, pois estará à altura das expectativas dela. Ela fala que estará pacientemente esperando por ele, e assim ela vai embora. Vulcan pergunta se ele vai começar a comê-las agora, mesmo ele tendo poder demoníaco. Ryoki fala que está ansioso para ver o que vai acontecer.
Ele pensa na força dos tiranos da tribo celestial e se pergunta sobre o poder que ele terá ao absorver a energia que está dentro dessa pena. Vulcan fala para ele fazer como quiser e estar aguardando para ver como ele vai ficar. Ao comer uma das penas, ele sente a forte energia percorrer por todo o seu corpo. Ele sente como seu corpo fosse explodir. Após abrir seus olhos novamente, para sua surpresa, ele estava em outro lugar. Ele se pergunta se esse lugar é o mundo da ilusão. Ele pensa que sua ponte não foi capaz de resistir à absorção do poder divino, por isso veio parar neste lugar. Para sua surpresa, ao olhar para trás, ele percebe que havia uma cachoeira. Ele se pergunta se com apenas uma pena tem toda essa energia, sendo uma enorme cachoeira de poder divino. Ele pensa se conseguir matar Uriel e comer toda a ponte do poder dela, ele se pergunta quanto poder vai conseguir. Em seguida, ele percebe que a água da cachoeira estava cobrindo seus pés. Ele pergunta se não era apenas uma imagem para ilustrar o poder da pena. Ele sabia que se isso continuar assim, será engolido pela cachoeira. Ele se pergunta o que deve fazer agora. Ele começa a rir e fala que só tem uma saída. Onde seu corpo estava, Vulcan percebe que começa a sair uma energia do corpo de Hyoki. Ele percebe que Hyoki estava usando seu poder espiritual, porém ele sente que tem algo diferente junto, onde ele estava usando isso de uma maneira diferente. Vulcan se pergunta o que estava acontecendo. Miho estava preocupada. Vulcan fala para ela não se preocupar e confiar nele, onde ele começou a se mover, o que significa que ele definitivamente tem um plano. Vulcan fala que não é apenas ela que estava sentindo essa energia perigosa, ele realmente estava ansioso para ver o desenvolvimento dele. Dentro do mundo da ilusão, Hyoki estava bebendo o poder divino, porém ele percebe que isso não estava sendo suficiente. Ele espera que essa ideia de devorar o poder divino funcione, porém se continuasse assim, ele sabe que irá falhar, onde se ele devorar todo esse poder provavelmente vai perder a cabeça. Ele se pergunta se deve desistir. No entanto, é neste momento que ele se lembra que estas imagens são criadas pela sua própria alma, assim ele deve fazer do seu próprio jeito. Com isso, ele invoca uma enorme criatura e fala que vai começar a comer tudo agora. Ele conseguia sentir tudo, onde tudo era bastante saboroso. Ele queria muito mais. Onde seu corpo estava, Bao estava sorrindo. Ele fala que é isso que ele deseja e bate palmas. Ele exclama com alegria que este é o nascimento do Rei Demônio Predador. No passado, Hyoki pergunta o que seria Dragão da Ganância. Godlich fala que assim como ele parece ter Bao, ele também tem um deus que está sempre preparando alguma coisa. E como o próprio nome sugere, ele é ganancioso e adora devorar todo tipo de tesouro. Mas isso não é o suficiente para ele, ele quer comer tudo que há neste mundo, sendo apenas um dragão louco. Seu nome é Shin Yong, o dragão da ganância. Voltando para Hyoki, ele ainda estava devorando tudo. Pouco tempo depois, ao abrir os olhos novamente, Vulcan fala que ele realmente voltou e pergunta se Hyoki conseguiu ou não. Hyoki pergunta o que ele acha e fala para Vulcan deleitar seus olhos, pois era claro que ele conseguiu, mostrando seu poder divino misturado com seu poder demoníaco. Ele fala que criou uma semente de energia divina em cima do seu coração. Ele pergunta qual a opinião de Vulcan. Vulcan pensa que esse cara é apenas um humano e agora até possui poder divino. Ele fala que se a tribo celestial souber disso, seu destino será morte. Hyoki fala que sabe disso e que definitivamente vai machucar o orgulho deles. E o mínimo que vão fazer com ele quando descobrirem é matá-lo. Vulcan pensa que esse cara obteve um poder incrível, mas ao mesmo tempo perigoso, e que ele ainda não estava forte o suficiente para resistir ao poder dos 4 imperadores. No entanto, se ele conseguir controlar todo esse poder completamente, será capaz de enfrentá-los. Alguns dias depois, no campo de caça do 10º andar, os espíritos de Hyoki estavam eliminando alguns monstros. Um dos orcs consegue derrotar os espíritos de Hyoki, entretanto, logo em seguida, um dos novos espíritos de Hyoki cura todos eles. Hyoki pergunta a opinião de Vulcan sobre seu novo soldado. O Vulcan fala que o potencial dele é muito grande, sendo um mago espiritual com altas técnicas de cura, onde ele pode curar ferimentos fatais, que é a fraqueza da força dos soldados espirituais, até que sua energia espiritual se esgote. No entanto, ele pergunta se Hyoki acha que é uma boa opção, dando a ele um pouco do poder dos tiranos sagrados que ele absorveu daquela pena. Hyoki fala que ele tem razão e tem que ter cuidado ao convocá-lo. Miho também estava se alimentando das criaturas que os espíritos estavam eliminando. Hyoki fala que a missão já estava quase completa, faltavam poucas criaturas para ela comer. Ele também fala que nunca pensou que ganharia o título de Caçador de Goblins nesta vida. Ao abrir sua tela de status, Hyoki percebe que o poder sagrado subiu para o nível 2 em poucos dias. No entanto, ele sabia que essa pequena quantidade de poder só seria o suficiente para um ataque, sendo assim um trunfo letal que só seria usado em caso de extrema emergência. Vulcan pergunta o que Hyoki vai fazer agora, e ele fala que vai conhecer esse tal de Hedrick.
Ao voltar para a cidade, Ryoki fala que de acordo com as informações de Vulcan, ele está neste lugar. Vulcan confirma, dizendo que ele está no lugar onde lutou contra ele naquela época. Esse cara não subiu nenhum andar, era como se estivesse esperando por alguém. Ryoki estava bastante ansioso para conhecer esse matador de dragões. Ele pensa que deve ter alguma razão pela qual aquele cara ficou parado no 10º andar por tanto tempo, começando a acreditar que isso tem alguma coisa a ver com Uriel. O Vulcan fala que sentiu a presença dele, e assim que eles saírem desse beco, o cara estará na frente deles. E assim, Ryoki encontra esse cara. Ao observá-lo, Ryoki tem certeza de que ele é um dragão, com isso ele fala para irem conversar com ele. Vulcan pergunta se ele vai falar diretamente com esse cara. Vulcan fala que talvez seja por causa de Ryoki que ele esteja esperando, e assim o assunto pode levar a uma grande batalha. Ryoki pergunta e daí, onde ele não se importa de lutar contra esse cara. Vulcan fala que já que é assim, se quiser lutar, não o coloque no meio de tudo isso e o deixe em paz. Ryoki fala que Vulcan realmente tem medo dele como pensou e pergunta se é porque ele lutou contra esse cara e escapou com medo da sua força. Vulcan se irrita e fala que é o primeiro mestre das almas e com isso ele não tem medo de ninguém. Hendrik estava ouvindo tudo. Em seu passado, quando ele ainda era um humano, ele escutou uma voz falando que no 10º andar haveria alguém capaz de realizar seu desejo, com isso era só esperar por ele. Logo em seguida, Ryoki aparece diante dele. Hendrik fala que estava esperando Ryoki vir falar com ele. Ele também percebe um rosto familiar, em seguida Hendrik fala que Ryoki parece fraco. Ryoki fala para ele não julgar um livro pela capa, onde superá-lo era apenas questão de tempo. Hendrik fala que tem muitos olhos neste lugar para isso. Após caminhar um pouco, Hendrik fala que chegaram. Ryoki fala que não tem nada neste lugar, onde tinha vários outros becos próximos, então por que vieram para esse lugar longe? Mas, para sua surpresa, logo em seguida, Hendrik começa a entrar em um portal. Ao entrar, ele pergunta que lugar é esse. Hendrik fala que é uma área escondida do 10º andar, e nem mesmo os olhos dos tiranos ou dos demônios podem chegar a esse lugar. Em seguida, Hendrik fala para irem logo direto ao ponto. Ele fala que quer exterminar todos os dragões que existem nessa torre e pergunta se Ryoki está pronto para ir com ele em busca desse objetivo. Ryoki começa a rir e manda ele ouvir o chamando de idiota. Ryoki questiona se esse não é um sonho estúpido. Hendrik fica irritado e pergunta o que ele estava chamando de estúpido. Vulcan fala que esse cara é um monstro e por que o irritou. Ryoki fala por telepatia para ele ficar calmo, pois tem um plano. Ryoki fala que não sabe quais são as circunstâncias dele, mas tem um palpite de como ele tinha chegado a essa situação. Ryoki fala que isso está longe do seu objetivo, que seria massacrar os 4 imperadores. Ele fala que não sabe por que Hendrik está tão obcecado por matar dragões, onde ele não tinha tempo para isso. Ryoki fala que todos querem lutar com ele, mas ele vai esmagá-los em pedaços, mesmo se for um dos 4 imperadores. E, em outras palavras, para os propósitos mesquinhos de Hendrik, ele não tem qualificações para acompanhá-lo. Hendrik fala que isso é impossível e pergunta se Ryoki está realmente planejando lutar sozinho contra os 4 imperadores, onde isso era loucura. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!